Boa tarde, boa tarde. Tarde de bênção, tarde de vitória para cada uma de nós, para cada um de nós. Até que o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Em nome de Jesus. Estamos aqui com a live Fé, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É andando em fé. Andando por fé e não por vista. Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Eu sigo os passos, não os meus passos, não o passo do homem, mas os passos de Jesus. É esses passos que nós devemos seguir. Devemos seguir os passos de Jesus. Estou em 2 lugares, no TikTok e no Instagram. Eu creio que essa tarde será uma tarde de bênção para todos nós. Uma tarde de vitória. E grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. Você já viu o título aí, né? Destronando o ego. Você vai destronar o ego hoje. Você vai destronar o ego. Esse é o segredo para você nessa tarde. O segredo para você viver uma vida humilde na presença de Deus é destronando o ego da sua vida. Você precisa destronar. Você precisa destronar o ego da sua vida. Você precisa urgentemente destronar. Destronando o ego, você vai aprender nessa tarde como você vai destronar esse ego que tem sido o principal da sua vida, esse ego que tem sido a barreira para você prosseguir, para você obter a bênção, para você obter a vitória. É porque esse ego, ele tem tomado o trono da sua vida e você vai aprender hoje, nessa tarde, a como destronar o ego de uma vez por todas da sua vida. Se você quer ter uma vida humilde na presença de Deus, você vai aprender nessa tarde como você destronar o ego de uma vez por todas na sua vida, em nome de Jesus. Boa tarde José, Valdeci, Wanda, José Marques. Deus abençoe a vida de vocês, Angelina. Deus abençoe, Nice. Que Deus abençoe a sua vida. Fica aí comigo. Eu creio que você vai crescer muito. Você não vai ter a mesma vida até hoje. Hoje e nessa tarde vai ser a melhor tarde da sua vida até então. Porque você vai obter clareza. Clareza na sua vida, clareza na sua mente. Uma coisa que você precisa pedir para Deus e exercer na sua vida é clareza. Você precisa de clareza, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Se você não tem tido clareza, é porque ainda o véu está tampando ainda o seu rosto, os seus olhos. Tem uma venda nos seus olhos. Tem uma venda nos seus olhos, então peça para o Senhor todos os dias, Sebastiana, clareza. Peça para Deus todos os dias, Maria Dalila. Todos os dias, clareza. Você precisa de clareza, você precisa de clareza para destronar o ego da sua vida. Essa é a Live Fé. Eu sou a Nilda Soares, filha amada do Deus vivo, e eu estou aqui para desvendar os seus olhos, para trazer clareza para a sua vida. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai Celestial, porque eu represento o meu Pai Celestial nessa terra. Eu sou carta viva do Senhor. Eu sou a representante do reino dos céus aqui na terra. Então eu vim aqui nessa tarde trazer clareza para você. Então você que entrou aí nessa live, você
continue até o final, porque grandes coisas Deus vai fazer na sua vida nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E você que vai ver essa live depois, fica até o final, porque vai haver grandes revelações para a sua vida. O povo, ele tem sofrido porque lhe falta conhecimento, e eu digo mais, lhe falta clareza, lhe falta revelação, lhe falta dar ouvidos, porque muitos ouvem, mas não dão ouvidos. Mas eu te convido nessa tarde a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Eis que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo, ele quer falar com você nessa tarde. Então abra o seu coração. Não tem nada de mim mesmo. Tudo vem do Espírito Santo, tudo vem dele. Então receba nessa tarde o recado de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem uma vida abundante para você, uma vida feliz, uma vida com alegria. E essa alegria não é uma alegria passageira, não é uma alegria que vem do mundo, mas é uma alegria que vem de dentro para fora. Deus, ele quer mudar o seu interior. Então se permita a ser tocada. Eu estou aqui no TikTok, seja tocado pelo Espírito Santo nessa tarde. Você do Instagram também, seja tocados por Deus nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Você é filho amado, você é filha amada, e você nasceu para vencer, você nasceu para ter clareza, você nasceu para desmascarar as ciladas do inimigo contra a sua vida, você nasceu para poder andar por cima e não por baixo. Se você tem andado por baixo, você não está na vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é essa vontade que Deus, ele tem para você, meu querido e minha querida, nessa tarde, em nome de Jesus. Então vamos lá para o nosso estudo hoje da palavra de Deus, porque é a palavra que liberta. A fé, ela vem por onde? Pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se você quer adquirir fé, se você quer crescer na fé, você precisa ouvir a voz de Deus. E como que Deus fala? Ele fala através de sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, em nome de Jesus. Hoje o nosso tema é destronando o ego. O que quer dizer? Destronando o ego é o segredo para viver em humildade na presença de Deus. Você precisa destronar hoje esse ego da sua vida. Tirar o ego do lugar onde ele está no controle da sua vida e o poder da sua vida. O ego, ele está no controle, no poder da sua vida. E hoje é dia de você destronar o ego, para que Deus, ele ocupe essa posição. Deus, ele precisa ocupar o lugar que o ego tem tomado na sua vida, que é o lugar de poder, que é o lugar de controle na sua vida. Deus, ele quer tomar esse lugar hoje na sua vida. O ato é que você tem que submeter a Deus. Você precisa submeter a Deus. Você precisa abrir o seu coração nessa tarde para receber o que vem de Deus. Receba a palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Primeira coisa, você precisa negar a si mesmo. Para você destronar o ego da sua vida. Para você tirar o ego da sua vida, tirar de vez por todas, porque todos os dias você precisa tirar esse ego. Você precisa o quê? Negar a si mesmo. Negar as suas paixões, negar a sua carne. Jesus, ele nos ensina que se alguém quiser acompanhar a ele, deve negar a si mesmo. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O ego, ele nos leva a buscar os nossos próprios interesses e vontades. O ego, ele faz que nós venhamos buscar os nossos próprios interesses e vontades. Os nossos próprios interesses, não é o interesse de Deus, mas os nossos próprios interesses e vontades. Mas Cristo, ele nos chama
a abrir mão de nossa própria vida. Para segui-lo, negar o ego é reconhecer que não somos o centro e colocar Deus como nossa prioridade. Devemos negar a nós mesmos. Nós não somos, vamos dizer, a rainha da cocada preta. Nós não somos o que achamos que somos. Nós não podemos nada sem Deus. Nós não podemos nada sem Deus. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus diz, sem ele não podemos fazer. Devemos tirar o ego do trono, meu filho, da sua vida, e colocar Deus. Aquele que quiser acompanhar Jesus, ele tem que negar a si mesmo. Negue as suas vontades, faça a vontade de Deus. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Às vezes as nossas decisões nos levam para caminhos errados, caminhos distantes de Deus. Porque achamos que somos o dono da razão, a dona da razão, achamos que estamos certos e pronto, acabou. O nosso ego, ele tem que ir para o chão todos os dias. O nosso ego, ele tem que se humilhar diante de Deus. Que Deus, ele cresça em nós e o nosso eu diminua todos os dias. Porque se o seu ego estiver no trono da sua vida, não vai dar bom. Não vai dar bom. A sua caminhada, a sua vida vai de mal a pior. O seu ego, ele tem que estar lá no chão. Jesus, ele nos ensinou, se alguém quiser acompanhar ele, negue-se a si mesmo. O primeiro passo para você destronar o ego da sua vida. Jesus, ele tem que tomar esse lugar. Jesus, ele tem que ser o centro da sua vida. Deus, ele tem que ser o centro da sua vida. Quem tem sido o centro da sua vida? Você? O que você acha, o que você pensa? Não. Não é o que você acha, não é o que você pensa. É o que Deus diz a seu respeito, é o que Deus falou ao seu respeito. Você é o que Deus diz que você é e você pode o que Deus diz que você pode. Tudo vem dele. Não é o seu eu. Não é o seu ego. Coloque Deus como prioridade. Você quer vencer o ego na sua vida? Você quer destronar o ego da sua vida? Priorize Deus. Priorize ter intimidade com Deus. Priorize estar em comunhão com Deus todos os dias. Priorize Deus na sua vida. Priorize ter intimidade com Deus todos os dias da sua vida. Deus tem que ser a prioridade. Assim como eu disse no primeiro live que eu fiz essa semana, Deus tem que ser a sua fonte. A sua fonte não pode ser o ser humano. A sua fonte não pode ser o seu trabalho. A sua fonte não pode ser eu. A sua fonte tem que ser Deus. Deus tem que ser prioridade na sua vida. O nosso Pai de amor, ele tem que ser a prioridade da nossa vida. O seu ego, o que você acha, o que você pensa, tem que colocar lá no chão. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que eu não venha lutar com a força do meu braço, mas que eu venha ser guiada pelo teu Espírito Santo. É com teu Espírito Santo. Diz mais aqui, ó. Para você vencer o ego, para você te destronar o ego da sua vida de uma vez por todas, você precisa reconhecer
a soberania de Deus. Você precisa reconhecer a soberania de Deus. Abra sua Bíblia aí, lá em Provérbios. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Que não fique com as minhas palavras, mas com a palavra de Deus. Provérbios, você precisa. Primeira coisa, anote no seu caderninho ou digita aqui para mim. Primeira coisa, você deve negar a si mesmo. Para você destronar o ego da sua vida, você precisa negar a si mesmo. Negue a si mesmo e siga Jesus. Negue a si mesmo, que não seja a sua vontade, mas a do Senhor. E o segundo tópico aqui, você deve reconhecer a soberania de Deus. Provérbios 3, 5 ao 6, diz assim, ó. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Escreva-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Reconheça. A palavra de Deus, ela diz para confiar no Senhor. De todo o seu coração. Em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Eu pergunto para você. Na força do seu braço? Ah, se não for eu trabalhar. Ah, se não for eu. Se não for eu. Se não for eu. Se não fosse Deus. Se não fosse Deus. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Confie em Deus. Não confie nos homens. Deus, ele tem que ser a fonte da sua vida. Deus, ele precisa ser a fonte da sua vida. Não se apoie no seu próprio entendimento. O ego quer nos convencer de que somos autossuficientes e podemos resolver tudo sozinhos. Não podemos, meus queridos. Não podemos. Assim como eu disse, sem Deus nada somos, nada podemos, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Mas sem Ele, nada podemos. Mas quando nós reconhecemos que Deus, ele é soberano e dependemos dele para tudo, o ego perde espaço. E nós rendemos a sua vontade. Quando você se confia no Senhor, quando você confia verdadeiramente no Senhor e reconhece que ele é soberano, o ego, ele perde o poder. O ego, ele perde espaço na nossa vida. Quando nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida, o ego, ele perde espaço. Ele perde espaço. Então reconheça nessa tarde. Reconheça a soberania de Deus. Confie em Deus. Confie os seus planos no Senhor. Confie a sua vida no Senhor. Não confie no seu braço. Não confie nas suas crenças erradas, que até hoje você crê de uma forma errada. Crê em Deus. Jesus, ele diz, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou vos preparar-vos lugar. Jesus, ele nos preparou um caminho mais elevado do que os nossos. Confie nele. Entrega a sua vida a ele todos os dias. Todos os dias, joga o seu ego para baixo, joga o seu ego no chão, pisa nele e faça a vontade do Senhor.
E às vezes para fazer a vontade do Senhor dói. Dói. Não é fácil, é desafiador, mas é preciso fazer. Criança faz aquilo que quer, adulto faz aquilo que precisa ser feito. Vou repetir para vocês. Criança faz aquilo que quer, adulto faz aquilo que precisa ser feito. Pare de ser criança na presença do Senhor e seja um adulto, cresça. Amadureça na presença do Senhor, confie nele. Joga o ego lá para o chão. Entregue a Deus. Reconheça a soberania dele, confia nele. Ele diz, confiar nele, que ele vai endireitar suas veredas. Talvez a sua vida está uma confusão danada, mas por quê? Porque você não tem reconhecido a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Hoje é dia de você colocar o ego lá no chão. Hoje é dia de você trazer clareza para sua mente, para você nunca mais ficar com as vendas nos olhos, não vendo aquilo que Deus tem para você. Chega! Hoje é dia do basta. Essa tarde é o chega. É a tarde do basta. É a tarde de colocar o ego lá no chão. É tarde de abrir os olhos, desvendar os olhos. Chega. Chega. E o terceiro aqui, serviço ao próximo. Você quer vencer o ego? Você quer verdadeiramente destronar o ego da sua vida, tirar o poder, tirar o destaque dele da sua vida, tirar o poder, tirar o controle dele, que ele tem controlado a sua vida? Faça isso aqui, ó. Serviço ao próximo. Filipenses 2:3. Filipenses, abra lá. Filipenses 2:3. Serviço ao próximo. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um consciente, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é o do outro. Você quer destronar o ego verdadeiramente na sua vida? Pare de olhar somente para o seu umbigo. Pare de olhar para o seu umbigo, somente para o seu umbigo. Você quer tirar o ego do poder da sua vida? Sirva o próximo. Sirva o próximo. O Paulo, ele nos exorta: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. O ego quer nos colocar acima dos outros, mas a verdadeira humildade é buscar servir. Forte isso aqui. O ego, ele quer te colocar no lugar de poder. Eu sou a importante. É eu. Ah, se não fosse eu. O ego, ele quer, ele faz com que você olhe só pro seu umbigo. Ah, eu estando bem, o resto que se lasque. Ah, eu estando bem, o resto que se dane. Eu quero ter poder. Eu quero ter um lugar na sociedade. Eu quero ser visto. Eu quero ser aplaudido. Não é assim. Isso é ego. Isso é ego. Ah, o que os outros vão pensar de mim, eu tenho que me aparentar bem, não, que você não deve se cuidar. Não tem que sair aí também toda rasgada, malumbenta, não. Mas isso não tem que ser o principal da sua vida. O principal da sua vida é servir pessoas. É servir pessoas. Nós fomos chamados para servir, não para ser servidos. O próprio Jesus, ele veio nesse mundo e ele serviu.
Ele serviu, ele não ficou de brigaiada, ele não ficou... A única coisa que Jesus, ele batia de frente é contra a religiosidade. Quantos hoje têm sido religiosos? Têm vivido de aparência. Têm vivido querendo poder, querendo fama, querendo que os povos tudo fique ao lado dele. Querendo ser bajulados. Isso é ego, isso é orgulho. Ego significa orgulho, para quem não sabe. Ego é orgulho. O nosso orgulho, ele tem que descer lá pro chão todos os dias. Quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas querendo ser aplaudidas. Querendo ser aplaudidas. Nós devemos ser justificados, não é pelo homem, mas é por Deus. É Deus que nos justifica. É Deus que olha o nosso coração. E nós somos recompensados não é por ser humano, mas é por Deus. Então você precisa, nessa tarde, destronar o orgulho. Destronar o ego da sua vida. E como você vai fazer isso? Servindo os outros. Ajudando os outros. Ajudando os outros, não pensando só em você. Você é carta viva do Senhor nessa terra. Como você tem representado o Senhor Jesus nessa terra? Com orgulho? Orgulhosa, orgulhoso? Sendo a rainha da cocada preta, eu que sou, eu que faço, se não fosse eu e Deus. Reconheça a Deus na sua vida. Reconheça a soberania de Deus na sua vida e sirva. Você foi chamado para servir. Principalmente a sua casa. Quantas mulheres hoje estão com o ego lá em cima, sendo egoísta, querendo só trabalhar, 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 querendo poder, querendo posição no trabalho, em casa. E na sua casa, e na sua família, com seus filhos e com seu marido. Você tem que ser reconhecida na sua casa. Você precisa ser elogiada pelos seus filhos, pelo seu marido. Quantas mulheres hoje querem ser o quê? Querem ter o quê? Poder, fama. Tem umas que coloca, vamos dizer, tão carente, tão orgulhosa, tão querendo se aparecer, que coloca implante para tudo enquanto é lado, nada contra. Mas coloca, por quê? Porque quer se mostrar, preocupa com o seu umbigo. E a sua família? E os seus filhos? O que eles dizem ao seu respeito? Qual o testemunho que você tem dado? De orgulhosa? De orgulhoso? De pensar só em si só? A família que lasca, tem pessoas que chegam a um absurdo de fazer para os outros e a sua família passar fome. Para quê? Ser visto lá fora. Para ser visto lá fora. E a sua casa? A sua casa. Tem muitas pessoas fazendo a obra que eu expliquei ontem. Obra é lei. Mas não fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas fazendo o quê? A obra lá fora, servindo pessoas lá fora, mas o de casa não faz. Não está fazendo a vontade de Deus. Eu estou dizendo para você servir as pessoas, mas primeiro tem que ser a sua casa. Primeiro é sua casa. Sirva a sua casa. Sirva os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Cuide do seu marido. Ah, mas ele não merece. E o orgulho? Joga pro chão. Para de ser orgulhosa, para de mimimi, para de pensar só em você. Para de pensar só em você. Filipenses 2, 3, 4, nós lemos aqui, ó. Não atente não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é o do outro. Não pense só em você. Se ame sim, se cuide sim, mas e o próximo? Você tem transbordado na vida do próximo, da sua família? Você tem cuidado verdadeiramente da sua casa com amor, com carinho, com capricho? Ou você tem buscado agradar as pessoas lá fora com seu orgulho, querendo ser a tal? Não! Pare com isso hoje. Devemos parar com isso hoje.
O orgulho, ele tem que sair do trono da nossa vida. Ele tem de ser destronado nessa tarde. E todos os dias, quando vier o orgulho, você joga ele lá pro chão, se humilhe. Seja humilde diante do Senhor, reconheça a soberania dele. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga Jesus. A sua referência tem que ser Jesus. A sua referência, ela tem que ser Jesus. O ego, ele tem sido, vamos dizer, o ego, ele tem sido a pior das pessoas. O ego, ele tem dominado as pessoas hoje. O ego tem ocupado muitas pessoas hoje. Pessoas orgulhosas. Até mesmo aquelas que estão lá na igreja, lá, pastores, evangelistas, obreiros, membros. Aqueles que eram para ser exemplos, o orgulho tem que tomar conta. Mas que a partir de hoje você faça a diferença. Você faça a diferença. Você é representante do céu nessa terra. E você precisa fazer a diferença. Você precisa quebrar o orgulho da sua vida. E sabe como você vai vencer esse orgulho? Tá aqui o segredo para você. Você quer vencer o orgulho? Todos os dias? Você quer vencer o orgulho que vem contra você? Porque a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, ela nos puxa para trás. A nossa carne, ela quer nos dominar. Mas você tem que jogar ela, colocar ela no lugar dela. O orgulho tem que colocar ela no chão, no lugar dele. Esse orgulho, ele tem que sair da sua vida. O diabo, ele foi orgulhoso. O diabo, ele foi orgulhoso. Ele se achou tal, se achou melhor do que Deus. Então o ego, o orgulho, ele tem que ser destronado da nossa vida. Todos os dias. Todos os dias. E como você vai fazer isso? Tá aqui, ó. Sendo humilde. Quer vencer o orgulho? Seja humilde. Seja humilde. O Senhor Jesus, ele diz na sua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quer ver o orgulho? Seja humilde. Gálatas, capítulo 5, versículo 5:16. Gálatas 5:16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mais uma vez. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você precisa ser humilde. Você precisa dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Quando você dá ouvido para o Espírito Santo de Deus, você reconhece a soberania de Deus, você nega a si mesmo, você serve as pessoas, você é humilde. Você não vai cumprir as concupiscências da carne. O que é isso? Os desejos desenfreados da carne, o orgulho, a soberba. Você não vai dar ouvidos. É muito forte isso aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo. É muito forte isso aqui. É muito forte. Não, nada vem de mim mesmo, é do Espírito Santo. Você precisa ser humilde. Quando você é humilde, ó, quando você vive verdadeiramente no Espírito, o ego é parte da nossa carne. E a carne luta contra o Espírito. Ao andar no Espírito, damos espaço para que o caráter de Cristo seja formado em nós, produzindo humildade genuína.
quando nós andamos no Espírito, nós damos espaço para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. E quando nós damos espaço para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, ele vai nos fazendo imagem do Senhor Jesus. Ele nos faz sermos humildes, assim como Cristo. Assim como eu disse, Jesus ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós damos espaço para o Espírito Santo, nós aprendemos com o Senhor. E ele nos faz humilde. E o ego, ele perde espaço no nosso coração. Ele perde espaço do poder que ele exerce na nossa vida. Quando nós andamos no Espírito. Quando nós andamos no Espírito. E como abra lá em Isaías 42:8. Espero que vocês estão sendo edificados nessa tarde, em nome de Jesus. Deus, ele é maravilhoso. Amém? Isaías 42. Isaías 42:8. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Deus, ele não vai dar a glória dele para ninguém. Para ninguém. A glória é dele. A glória é dele, nem para você. Às vezes você não adora uma imagem de escultura, mas às vezes você se adora. Você se acha. Você adora você mesmo. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Nem com você mesmo. Nem com você mesmo. Reconhecer que toda glória é de Deus. O ego busca reconhecimento, mas a glória pertence unicamente ao Senhor. Quando reconhecemos isso, vivemos uma vida de submissão e humildade. Reconheça, a glória é de Deus. A glória não é sua. A glória não é de imagem de escultura. A glória não é do José, não é da Maria, não é da Joana. A glória não é do pastor tal, pastora tal. A glória não é do bispo, do missionário. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Quando você reconhece que a glória é de Deus e que Deus não divide a glória dele com ninguém, você entende, você é humilde e o ego não tem lugar na sua vida. Ele perde espaço da sua vida. Seja submissa a Deus. Você precisa ser submisso a Deus. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Seja submisso a Deus. Não busque reconhecimento. Tem até um louvor que fala assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. É isso que devemos almejar todos os dias. Todos os dias. Diminua o nosso eu e cresça em nós a tua vontade, cresça em nós o teu querer, Senhor. Que a tua seja, que tua seja agora sempre na minha vida. Que a minha vida venha ser dirigida, guiada pelo Senhor todos os dias da minha vida. Que o orgulho que vier no meu coração caia por terra, que eu me humilhe diante do Senhor e que eu venha reconhecer a tua soberania, que eu venha reconhecer, negar a mim mesmo, que eu venha estar em serviço ao próximo, que eu venha servir, porque foi para isso que o Senhor me chamou, para servir, para ser bênção na vida das pessoas. Foi para isso que você foi chamado, para ser bênção na vida das pessoas. Seja submissa a Deus. E se arrependa.
Diz lá em 1 João 1,9. Abre lá para nós terminarmos a nossa mensagem de hoje. João, capítulo 1, 1 João, tá? Tá quase lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, versículo 1,9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Ele nos purifica. Ele nos purifica da nossa justiça própria. Quem não acompanhou a live de ontem, tá aqui no Instagram, tá salvo ainda. Você vai aprender o que é justiça própria. Justiça de Deus e justiça própria. Deus, ele fala aqui, ó, e nos purifica de toda injustiça. Injustiça. A justiça própria é injustiça. Injustiça. Deus, ele é fiel e justo e ele nos perdoa. Que você nessa tarde possa se humilhar diante do Senhor. Que você possa confessar. Confessar o quê? O que a palavra diz. Confesse. Confesse os seus pecados, sim, mas confesse o que a palavra diz. Confesse que o Senhor, ele diz aqui, ó, para me negar a mim mesmo. Ele diz para quê? Para reconhecer a soberania dele. Ele diz o que devemos o quê? Servir ao próximo. Ele diz na sua palavra o quê? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse. Fala, Senhor, o Senhor diz, se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Então me perdoa. Diga para ele nessa tarde, fala, Senhor, me perdoa, porque o ego, ele tem assumido o poder na minha vida. Ele tem assumido o trono na minha vida. E a partir dessa tarde eu conheci a tua palavra. E a partir de agora, Deus, eu vou viver a tua palavra. Eu confesso todos os meus pecados. Fala aí com as suas palavras. Fala para Deus. Fala, Senhor, eu confesso os meus pecados. Eu confesso para o Senhor que o meu ego tem me dominado. Eu tenho me achado. Eu tenho achado que eu tenho razão em tudo. Eu nunca assumo os meus erros. Nem para o Senhor. Nem para o Senhor eu confesso os meus erros. De tanto que o meu ego ele tem me dominado. Mas a partir de hoje, Pai, eu vou reconhecer a tua soberania. Eu vou reconhecer, eu vou me humilhar a mim mesma, eu vou negar a mim mesma, a minha vontade, vou fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, peça para Ele. Peça no nome de Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho, assim como Naamã. O Senhor quebrou o orgulho do coração dele. Quebra o meu orgulho também, Jesus. Às vezes eu quero do meu jeito, tudo do meu jeito. Nós mulheres queremos tudo do nosso jeito e não é bem assim. Quebra o seu orgulho nessa tarde. Destrona esse orgulho que tem sido prioridade na sua vida e coloque Deus como prioridade. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Você é o que Deus diz que você é e você pode o que Deus diz que você pode. Então quebre esse orgulho. Seja dependente de Deus. Deus tem que ser a fonte da sua vida. Todos os dias, Deus ele tem que ser o principal na sua vida. Alimente o Espírito. Se encha do Espírito Santo. Porque assim o ego não vai tomar lugar na sua vida. É a minha oração para você nessa tarde. Pai, toma essas vidas, meu Pai, em tuas mãos. Que a tua palavra, que é um fogo consumidor, que queima os corações, queima esse coração nessa tarde. Queima, Pai, todo orgulho, queima toda soberba, queima, meu Deus. Em nome de Jesus, que esses corações venham receber a transformação do Senhor nessa tarde.
Que essas pessoas venham receber a transformação do Senhor nessa tarde. Porque não faz sentido para mim, Deus, vir aqui e não haver transformação nessas vidas. Mas o teu poder alcança cada um agora. O teu poder alcança cada um agora. Receba. Receba o perdão dos seus pecados nessa tarde. Receba o refrigério do Senhor nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. É que eu declaro sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje, dessa tarde, eu creio que houve clareza para você. Eu creio que houve clareza para você. Então, que você, a partir de hoje, venha destronar o orgulho da sua vida. Destronar é tirar o orgulho de cena. É tirar o orgulho, o ego, do lugar de controle da sua vida. Ego é orgulho. O ego é orgulho. Que você venha tirar ele do controle e do poder da sua vida. Para que Deus ocupe essa posição. Deus, ele quer ocupar essa posição de poder e autoridade sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Espero que todos sejam edificados. Se essa palavra ela fez sentido para você, eu te peço que compartilhe, que comente aqui, para que mais pessoas venham a ser alcançadas com esse projeto que nasceu do coração de Deus, que é andando em fé, andando por fé. Que você possa andar um passo de cada vez, um passo rumo à vitória, um passo conquistando aquilo que Deus ele tem verdadeiramente para você, para sua casa, para sua família. Lembre-se que primeiro começa em você. Primeiro você. Primeiro você se sente amada, primeiro você se sente filha amada. Primeiro você cuida de você. Primeiro você se limpa de dentro para fora. Primeiro você. E é andando em fé, um passo de cada vez. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, nesse mesmo horário. E vai ser bênção para as nossas vidas. Grandes coisas Deus ele tem já reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.